pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice, eu sou do projeto Made Maker, esse é o terceiro módulo de pintura em aquarela. Eu desenho há 3 anos e meio. Nossa, que esquisito falar isso, parece que faz um ano só. Mas já tem 3 anos e meio, 2 anos em aquarela. E eu tô aqui para passar para vocês um pouco do que eu conheço. Na aula passada, eu passei uns exercícios bem básicos, bem bobinhos, mas que fazem a diferença. Vocês fizeram? Vocês brincaram um pouco com a sua aquarela? Mexeram com o seu lápis aquarelável? Me conta! Manda mensagem no direct, manda no grupo do WhatsApp, envia no feedback do site. Mostra pra gente o que vocês estão fazendo, não só em aquarela, mas no primeiro módulo, no segundo módulo, no quarto módulo. Manda pra gente, manda o seu progresso pra gente ver. Até porque isso vai ser avaliado por nós, porque quem se desenvolver mais, quem fizer mais os nossos exercícios, quem mostrar mais resultado, vai ganhar um kit bem legal. E a gente também quer ter um canal direto com vocês, pra gente saber se as nossas aulas estão dando certo. Na aula de hoje, a gente vai ver a escala tonal, os valores tonais. Vocês viram isso em sombreamento, mas a gente vai encaixar aquilo no nosso material. Na aquarela é basicamente a mesma coisa que no lápis grafite, mas é aquarela. A escala tonal é sempre a mesma. É aquela reguinha de valores, onde você começa do preto puro e vai para o branco puro. Quando você vai passando de uma cor, de um valor para outro, você tem os tons intermediários, os meios tons, chame como você quiser. Quanto mais cores, quanto mais tons você conseguir com um só lápis, com uma só tinta, com uma só cor, maior é o seu controle, maior é a sua percepção e, consequentemente, mais homogênea, mais lisa fica a sua arte. Como assim lisa? A passagem de tom é tão suave de uma para outra que fica mais realista, fica mais bonito. É gostoso de olhar quando a passagem de tons é bem certinha, bem bonitinha, que você nem percebe que está passando, você só vê, sabe? Fica mais legal, fica mais bonito. Isso é show. A gente começa do preto puro e vai para o branco puro. Como que a gente faz isso? A gente faz uns quadradinhos. Vamos fazer assim. Pega com tinta preta mesmo. Aqui a gente vai fazer 10 quadradinhos. Tem galera que consegue tirar 10 tons brincando. 30 tons brincando. Vamos começar só com 10. Os 32 a gente deixa para depois. Vamos fazer essa escala para a gente ver quantos tons a gente consegue alcançar com a nossa tinta. Mas você não precisa necessariamente usar só tinta, tanto que a Ruth fez com grafite. E não precisa ser só preto e branco, a gente vai ver isso, mas não só o preto e branco tem valores, todas as cores têm valores. Cada cor, vamos usar o verbo representar aqui para ficar mais claro para vocês. Cada tom de cor representa um valor, e outras cores também têm um valor equivalente àquilo. Você pode ver isso principalmente em pintura digital. Tem um vídeo de um youtuber chamado Paulo Frade. Eu recomendo demais para vocês. O nome também é escala tonal, valores tonais. Ele mostra numa pintura digital como encontrar os valores em preto e branco, em outras cores, com as cores que estão na pintura. Por que isso é importante? De novo, você conhecer os tons que você consegue chegar é importante porque você sabe, você treina a sua percepção. Por que isso é importante? Porque vai ficar mais bonito na sua arte. É um conceito muito importante de se ter. E aí você também estuda luz e sombra, você testa a sua percepção. E de novo, sua arte fica mais bonita. Eu vou repetir isso. Fica mais bonito, é isso. É o que passa. Você não quer sua arte bonita? Então faça. Eu vou fazer aqui 10 quadradinhos. Acho que não vai caber na folha assim, mas a gente continua. Não tem problema não. E eu vou fazer dentro desses quadradinhos os valores. Pode se misturar? Pode, não tem problema. Se você estiver usando um lápis, faz com lápis, pega uma reguinha, faz bonitinho, não faz que nem eu não.
Na aquarela, você tem dois jeitos de fazer. Em todo material você tem dois jeitos de fazer. Você pode escolher se você vai começar do mais escuro para o mais claro ou do mais claro para o mais escuro. Faz o que for mais fácil para você ou faz dos dois jeitos. Porque na sua arte nem sempre você vai começar a dar sombras e ir para a luz, dependendo do seu material. Na aquarela, você começa do mais claro e vai para o mais escuro, porque se você começa do mais escuro, não tem como você deixar mais claro. Então, a gente pode começar do mais claro. O que eu vou fazer aqui é pegar a tinta do meu godê, colocar aqui, diluir bem. E depois só ir acrescentando um pouquinho de preto nessa diluição. O que a gente vai fazer hoje também é o exercício da bolinha. Eu falei que a gente ia fazer sempre, vai ser sempre bolinha. Todo curso vai ter bolinha. Deixa eu testar a cor aqui no canto. Um pouquinho mais de água, não faz mal. Vamos começar aqui, desse bem clarinho aqui. Acho até que vai se misturar. Não tinha espaço para fazer o branco, vamos usar esse branco aqui do papel. Sem problema. A gente começa bem clarinho. Por ser 10 tons só, a gente não vai começar do mais próximo do branco, porque senão vai ficar pouco espaço para caminhar até o preto. Fazer esse exercício também ajuda no controle de água que você coloca para diluir a sua tinta. Isso, de novo, é a parte mais importante da aquarela. Quanto mais água você colocar, mais claro sua cor vai ficar. E às vezes você não alcança o tom que você quer, porque ou você coloca água de menos ou água de mais. Esse exercício é perfeito para fazer com todas as cores, para você treinar. Tenta alcançar um tom, busca um tom que você queira e vai alcançando nessa escala tonal. Eu estou fazendo aqui com 10, mas de novo, tem gente que alcança 30, brincando, com um lápis grafite 2B. Você pode tentar. De começo vai ser difícil, você não vai conseguir de primeira. Mas com treino vem. Cada vez eu vou colocando um pouquinho de preto na minha mistura que já está aqui no godê. E vai tentando, alcançando tons diferentes. Nem sempre sua escala vai ficar bonitinha. Às vezes você vai ver que você foi de um tom muito claro para um tom mais escuro, rápido demais. Acontece, faz de novo. Esse exercício da escala tonal não é uma coisa que você vai fazer uma vez, duas. Você vai fazer 10, 20, 30 vezes. Quem faz o curso de desenho em Itapevi, basicamente é o exercício da garrafa. Se você pegou a referência, você entendeu. Você entendeu o que eu quis dizer. Esses tons intermediários são o que vão fazer a diferença na sua arte. Faz com calma. Vamos no estilo Bob Ross. Calma. Um exercício bem legal com essa escala tonal é você fazer uma pintura só com esses valores. Você deixa esses tons misturados no seu godê e você faz uma pintura usando só eles. Sem pegar mais pigmentos, sem colocar mais água. Só usando eles.
Ah, mas por que isso é importante de estudar? Por que eu vou fazer isso? Porque faz toda a diferença na sua arte. De novo, fica mais bonito. E quando você domina essa coisa de passar de um tom para o outro, quanto mais suave fica a passagem, quanto mais tons você alcança, melhor você usa os conceitos de sombra e luz, mais aumenta a sua percepção sobre sombra e luz. De repente você pega um objeto como esse aqui e você pinta sem transformar em preto e branco para o Photoshop. Você só observando, você reconhece os valores tonais desse objeto e usa. Você pode pintar ele em rosa com a sua aquarela sem usar Photoshop. Só pela sua percepção que você treinou. Por que faz tanta diferença assim? Porque quando você pega uma maçã vermelha e uma verde e você está vendo elas em colorido, normal, sem transformar em preto e branco nem nada, qual que é a diferença entre elas em questão de valores tonais? Não sei. Se você vê ela na sua frente e falar, pinta ela em preto, que tom você vai usar? Não sei. Quando você vê que esse tom da maçã vermelha é mais escuro, quando você vê que essa cor vermelha, geralmente ela possui um valor tonal mais baixo. Por que mais baixo? Porque na escala tonal, quando a gente pega um valor mais claro, mais alto ele é. Quanto mais escuro, mais baixo. A maçã vermelha, ela possui um valor tonal mais baixo. Quando você for representar ela em preto e branco, você vai usar valores tonais escuros. Faz sentido, né? E a maçã verde tem uma corzinha mais clara, ela vai ter um valor tonal mais alto, porque ela é mais clara. Percebe? O verde é um tom claro, é um tom brilhante, vai ter um valor tonal alto, vai ter numa escala de cinza, vai ser um cinza claro. Os valores, eles representam cores. Como assim representam cores? De novo, no Photoshop fica mais fácil de perceber isso. Mas se a gente pega uma cor pura, em questão de valor tonal, ela vai estar representada, vai ter o mesmo valor. Você observa isso semicerrando os olhos. Quando você semicerra os olhos, você vê que fica tudo mais ou menos misturado. É assim que você percebe se possui o mesmo valor tonal, assim, só olhando, sem transformar em preto e branco, sem jogar para o preto e branco. Esse tom aqui mais forte equivale a esse preto, porque na escala tonal eles possuem os mesmos valores. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma pintura monocromática estudando esses valores. Usando só uma cor, você pode escolher preto, verde, de novo, cores, todas as cores possuem valores. Por isso que você pode fazer uma pintura monocromática e estudar valores com uma cor colorida, sem ser preto e branco. Na aquarela, em toda pintura digital, você precisa entender que nem sempre o mais claro é iluminado pela luz. Nem sempre é isso que significa. Em questão de pintura, principalmente monocromática, o que está mais escuro está mais perto. Em cenários, pinturas normais, o que está mais escuro está mais perto e o que está mais claro está mais longe. Não necessariamente representa sombra e luz. Na pintura de hoje, a gente não vai importar muito essa questão de sombra e luz, porque nossa intenção é estudar valores, tanto que eu nem vou colocar uma fonte de luz na nossa pintura. Mas antes disso, vamos fazer o exercício da bolinha. Vamos lá de novo com o nosso preto e fazer uma bolinha aqui. Lembra que eu frisei bastante na aula passada que a aquarela é sobre construção de camadas? Você pode sombrear essa bolinha só usando o mesmo tom, usando camadas diferentes. Como assim? Vamos lá. Estou fazendo uma mistura para dar para essa bolinha inteira. Só usando um valor mais claro,
A gente só vai cobrindo. Aqui vai ser a nossa área de luz, supondo que a fonte de luz venha daqui. Aqui vai ser nossa luz. Só daqui para baixo, passando a aquarela, e depois indo com esse mesmo tom um pouco mais embaixo, o mesmo tom um pouco mais embaixo, o mesmo tom um pouco mais embaixo, vai escurecendo, mesmo que seja o mesmo valor tonal, mesmo que seja a mesma cor. Só da construção de camadas vai fazer essa diferença de sombra e luz. Na pintura que a gente vai fazer daqui a pouco, não vai importar tanto assim a questão de sombra e luz, mas ainda assim é uma coisa muito importante de se estudar. E não é à toa que você vê isso em qualquer curso. Mesmo que seja naqueles de aprenda a desenhar em 7 dias, que não existe aprender a desenhar em 7 dias, eles vão falar da bolinha. É uma coisa que eles vão passar. Aquarela também é uma coisa de paciência. Você vai ter que esperar uma camada secar para você passar outra. Enquanto isso, a gente pode fazer outra bolinha, enquanto aquela ali seca, para não demorar tanto e continuar o nosso estudo. De novo, eu vou colocar a fonte de luz aqui. E a nossa luz vai ser aqui. O que eu posso fazer é simplesmente ir navegando pelos tons. Esse aqui está mais claro. E eu vou escurecendo, pegando valores tonais diferentes. De novo, eu posso pegar outra cor aqui. E ir passando, mesclando esses tons. Até chegar no tom mais escuro. Representando a bolinha. Essa bolinha, essa referência, provavelmente vai estar no nosso Instagram. Ou você acha ela em qualquer canto na internet. Você pesquisa bolinha exercício. Vai aparecer. Bolinha exercício de desenho. Todo canto tem essa bendita bolinha. E na próxima aula a gente vai ver teoria da cor. Vai ter bolinha de novo. É uma coisa que sempre volta. Não importa o que você esteja estudando. Voltando na anterior, estou pegando aqui desse mesmo tom que estava aqui e eu passo ele aqui um pouco mais atrás. O mesmo tom, vocês vão perceber que vai formar uma camada bem clara de se ver quando secar. E geralmente esse modo fica mais visível a passagem de tons, não fica suave, fica cortado. Você vai ver os cortes certinhos da passagem. E isso, dependendo da sua intenção, dá certo. Dependendo, se não era a sua intenção, fica feio. Passando um pouco mais atrás do tom mais escuro. Geralmente esse exercício da bolinha é um pouco complicado de acertar nas primeiras tentativas. Você vê que a passagem não fica legal, não fica suave, fica bem cortado. Às vezes você fez uma bola que virou uma coisa só e não era tudo menos o exercício que você queria fazer. Faz de novo, e faz de novo, e de novo, e de novo. Faz com outras cores. Vai testando, vai brincando e vai estudando, que isso faz a diferença. Sem se preocupar tanto. Uma hora você acerta, e uma hora vai ficar bem legal. A gente não vai focar tanto em luz e sombra nessa parte do curso, mas
luz refletida, sombra, penumbra. Para um pouco, estuda isso. Acho que a Ruth fala um pouco disso para vocês. Se não, procura. Você acha muito fácil e super vale a pena você estudar. Qualquer coisa, a gente volta e explica isso de novo. Se não ficou claro, manda mensagem se você não entendeu. A gente responde a sua dúvida sem problema nenhum. Com o maior prazer a gente tira essa dúvida que você tem. Voltando na anterior aqui de novo. Colocando mais uma camada do mesmo tom. Não estou mudando o tom, só estou fazendo camadas. A gente vem aqui com uma cor um pouco mais escura e faz aqui no cantinho, que é a parte que recebe menos luz. E por receber menos luz, fica mais escuro. Nem sempre esse exercício é legal com você, nem sempre a aquarela é legal com você. Nem sempre você pensa que tá dando certo, mas faz até o final. Vê até onde vai, vê até onde dá. E vê o que você pode melhorar. Ah, ficou estranha a passagem de tons. Acho que falta um tom ali, um valor tonal, para transformar isso numa passagem mais suave. Sem problema, faz. Não é porque eu fiz uma escala de 10 tons que eu vou chegar necessariamente apenas nesses 10 tons. Se a gente observar nessa bolinha aqui, se a gente for usar aquela ferramenta do Photoshop que furta a cor, sabe? Para você ver o tom que tá ali, você vai ver que aqui tem mais de 10 tons. Por que isso? Porque eu tô tentando fazer esse efeito e eu tô fazendo o que dá na minha telha. A aquarela é bem intuitiva, esse exercício vai bem da intuição. Não é porque você tem uma escala definida que você vai usar apenas esses valores. Num sombreamento também é assim. Nem sempre você vai chegar nos mesmos tons que estão na sua escala. Às vezes, se você olhar bem no meio, você fez uma passagem tão suave que ali tem 2, 3, 4 tons que na sua escala de 10 cores não tinha. E acontece. E se isso acontecer, ótimo, porque você está melhorando. Esse exercício da escala, dessa reguinha, faz quantas vezes der na telha. Tenta fazer uma vez com 10 tons e você define. Vão ser só 10 tons. Você faz essa passagem. Agora eu quero 12, 18, 20. E é assim que você vai melhorando a sua passagem. É uma coisa para se fazer bem com calma. Não sente e fala, em 5 minutos eu faço isso. Porque não vai demorar 5 minutos. Talvez demore 5 minutos, mas se demorar 5 minutos você está fazendo errado. É só um aviso. Debaixo do objeto, a gente sempre tem a sombra mais escura. E aí você tem que representar isso na sua pintura de um jeito bem suave, porque senão vai misturar tudo. E não vai ficar legal, vai virar uma coisa só. Se essa não é a sua intenção, vai ficar feio. Para quem não lembra, na outra aula eu falei os materiais que eu estou usando. E eu vou repetir. Os meus pincéis são da Sinuarte. A minha aquarela é da Sakura Koi, a paleta de 24 cores. A minha folha é a XL Aquarelle. Mas você não precisa disso agora. Você pode pegar qualquer folha para aquarela, uma tinta Pentel e fazer esse mesmo exercício. Ou até lápis aquarelável. Eu posso fazer uma escala com lápis aquarelável? Claro. Voltando no exercício de cima, que já secou bem, a gente vem aqui com o mesmo tom de novo e passa mais uma camada.
nem sempre esse modo aqui de camadas é o mais bonito, mas vai na tua. Ele é bem importante para mostrar para vocês porque a aquarela é sobre construção de camadas. Porque eu peguei esse outro pincel para tirar o excesso de água. Vem com o pincel seco e suga essa água. É um pequeno macete. Qualquer coisa você vem com um pedaço de papel, toalha, guardanapo. Não vem com papel higiênico não, que vai despedaçar na sua folha. Vai secar, vai ficar umas pelotinhas e não fica bonito. Parece que sua folha está se despedaçando, mas é papel higiênico. Vira uma maçaroca. Quando você errar na aquarela, nem sempre significa que sua arte está perdida. Você pega, por exemplo, tô com um desenho, ops, não era para ser preto, era para ser azul. Eu coloco mais água para o papel não absorver, venho com um paninho, um pedaço de papel toalha e enxugo. Manchou? De novo. Pega mais água. Enxuga. E vai fazendo isso até a mancha ficar bem clarinha. Porque aí outra cor cobre e não vai fazer tanta diferença na sua arte. Não vai sumir totalmente, dependendo da sua mancha, se for muito escura. Você só vai conseguir clarear ela. Você vem de novo com o mesmo tom de tinta e vai escurecendo de novo. A gente também pode começar a fazer aqui embaixo. Como a luz é incidida aqui, a sombra projetada é aqui. E, de novo, nosso foco não é estudar sombra e luz, mas se isso é importante, claro que é muito importante. E não, aqui eu estou usando a mesma direção de luz. Faz um estudo com a luz vindo de outras direções, faz com ela vindo de cima, de baixo, do outro lado, na diagonal. Duas fontes de luz. Na aula de teoria de cores, a gente vai ter uma fonte de luz e um papel refletindo no objeto. Uma bolinha branca com o papel refletindo em vermelho. Complica um pouco o exercício da bolinha? Complica. Mas é divertido. Vai fazendo a passagem de tom até você ver que pronto, acabou o meu trabalho. Duas bolinhas. Usando o pincel seco para absorver essa tinta. Eu vou pegar um tom diferente só para fazer a sombra aqui embaixo. O tom diferente não é tão distante do que a gente estava fazendo aqui. Esse foi o nosso exercício da bolinha com aquarela. Faz com calma, aquarela, se você vai com pressa, não dá certo. Uma camada mistura na outra, vira uma coisa só, estraga seu papel. Quando você vai ver, você já molhou mais do que o papel aguentava, o que é muito difícil de se fazer, porque ele aguenta bastante água. Vamos fazer uma escala tonal, só para você ver que é possível, usando o lápis aquarelável. O meu lápis aquarelável é a linha profissional da Faber-Castell, aquarelável, que é a Albrecht Dürer. Aqui nós temos as cores.
Eu vou deixar aqui do lado e vou pegar o lápis preto. Como que eu posso fazer? Você pode fazer daquele mesmo jeito que eu mostrei na outra aula, que é molhar a ponta do pincel do lápis e passar num godê. Se você não tem godê, você pode usar forminha de gelo. E você vai diluindo ele como se fosse uma tinta. Ou você pode simplesmente passar ele no papel direto, sem problema. É até mais fácil quando é lápis, porque o seu controle pode ser maior por ser um material que você já está mais acostumado. Mas ainda assim você terá que diluir. Porque senão não é lápis aquarelável, você está fazendo uma escala tonal com um lápis normal. A graça daqui, desse módulo, é aquarela. Vamos dividir de novo em 10 tons. O que você pode fazer é pintar metade do quadradinho, deixar outro espaço para você diluir e você faz bem escurão. Às vezes, seu lápis aquarelável pode ficar marcado a marca do lápis. Então, deixa a ponta do seu lápis um pouquinho mais arredondada, não usa aquela ponta afiada, porque aí tem menos chance de você marcar o seu papel com a marca do lápis. E quando você dilui, não fica tão marcado, não fica tão aparente. Se o seu lápis é da linha escolar, você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque nem sempre ele dilui bem. Às vezes ele fica bem marcado. E se você está usando o seu lápis aquarelável para fazer seu desenho inteiro, fica muito marcado. Vamos fazer aqui uma escalinha com esses tons. Com lápis eu gosto de começar do tom mais escuro, por quê? Porque aí eu vou simplesmente suavizando a minha mão ao invés de apertar mais. E a passagem, pra mim, no meu caso, fica mais suave porque foi assim que eu treinei bastante. Também fiz do mais claro para o mais escuro? Fiz, mas pra mim é mais confortável começar do mais escuro para o mais claro quando se trata de lápis. Não só lápis aquarelável, mas com grafite pra mim também é mais fácil. Ao invés de eu ir apertando a minha mão, eu simplesmente vou soltando. Vamos começar a diluir. Com seu pincel sem nenhuma tinta, você começa a diluir. Eu adoro esse lápis da Faber-Castell, ele é bem macio. Mas por muito tempo eu usei a linha escolar. Não só da Faber, eu usei da Maped, eu usei da Tilibra. A Tilibra tem uma linha chamada Academy. E é barata, é R$20, 24 cores. E são cores legais. O lápis não é tão macio, ele marca bastante no papel, mas é legal. Como a gente está fazendo com lápis e eu fiz uma ponta do quadradinho aqui, o que eu vou fazer é limpar o meu pincel, não deixar resto do que eu diluí aqui nele e simplesmente vir com ele com água e diluir de novo. Com lápis, por ser um material mais intuitivo e que você já tem mais costume, que você já usou, nem sempre você já usou aquarela antes na sua vida, você tem mais controle, você conhece mais. Então a sua escala pode ficar mais bonita, mas não deixa de treinar com a aquarela pura. Se você só tem um lápis aquarelável, é um lápis aquarelável, sem problema. O que pode acontecer também é que sua escala de tom, eu falei isso na outra aula, quando se trata de lápis aquarelável, ele fica muito mais claro quando você dilui. O que pode acontecer é que você tem que vir com outra camada desse lápis aquarelável na sua escala tonal para escurecer um pouco. Ou você simplesmente aumenta a sua escala tonal e faz bastante tons claros. E são tons bastante próximos. Por exemplo, aqui ficou muito distante. Eu vou vir com outra camada desse lápis aquarelável para escurecer um pouco esse valor tonal aqui.
porque ele não é o valor que eu estava procurando nessa escala. Eu queria um valor mais escuro. De novo, para vir aqui você tira o resto de pigmento que estava no seu pincel e vem com ele só com água. Repare que aqui não tem marca de lápis. Fica muito pouca marca do lápis no papel. Por quê? Porque eu passei o lápis bem suavemente no papel. Se você tá forçando muito, vai ficar marcado. Por mais profissional que seja o lápis, vai ficar marcado. Quando se trata de fazer pintura com lápis aquarelável, você tem que ter uma mão bem leve e você fazer várias camadas para ir escurecendo. Porque senão vai ficar muito marcado. Você pode usar isso a seu favor na sua pintura ou não. Se a sua intenção é deixar a marca do lápis, trabalha com isso de uma forma que você saiba o que está fazendo. Senão, vai aparentar que você não queria. Aqui tinha uma gotinha de água no meu papel e já diluiu bastante o lápis. Já que eu quero um valor bem clarinho aqui, eu só coloquei uma pontinha e ainda assim vai ficar muito escuro, porque o lápis já veio com a ponta diluída. O que eu posso fazer é colocar bastante água e tirar o excesso. Nesse momento você pode vir com um pedaço de papel toalha e simplesmente dar uma batidinha para enxugar. Se você não tem um lápis aquarelável, compra. Não é tão caro. E é um material bem legal para brincar. Eu sou meio suspeita porque eu gosto de materiais meio diferentes. Carvão, giz pastel oleoso. São materiais que eu gosto. E também dá para fazer o exercício da bolinha com lápis. Como eu faço o exercício da bolinha com lápis, até, de novo, é mais intuitivo. Se você já faz esse trabalho com grafite, de novo, eu vou colocar minha fonte de luz aqui. Se eu quero que seja aqui a minha luz refletida, eu posso simplesmente começar do mais escuro, porque por ser um lápis eu tenho mais controle, e eu faço isso aqui. Eu deposito bastante pigmento de forma leve, para não ficar marcado. E aqui eu coloco menos, porque aqui eu quero que seja um pouquinho mais claro. E aqui? Aqui você simplesmente vai passando o que você dilui pra lá. Eu tô usando um pincel número 2. Para ter um controle maior. No exercício da bolinha eu recomendo pincéis menores, em exercícios assim também, porque é melhor para o seu controle. Para você ter mais contato com o que você está fazendo, mais controle. Se você usar o pincel grande numa área tão pequena, você não vai ter controle nenhum do que você está fazendo. Por quê? Porque o pincel grande foi feito para áreas grandes. Se você está fazendo uma coisa pequena, não faz sentido, faz. Com isso aqui que está no meu pincel, esse resto de pigmento que está no meu pincel, eu vou molhar bastante e começar aqui do meio. Ó, ele tá um tom bem clarinho, que é o que eu estava procurando. Aqui para essa área de luz. Sem passar mais lápis nem nada. Eu só venho com o que já tá aqui. E aqui, ó, esse lápis vai ficar marcado. Eu falei que se não é sua intenção fica feio, fica feio, fica marcado. E acabou acontecendo isso aqui porque eu passei essa linha para mostrar para vocês a parte de luz refletida.
que eu posso fazer é vir com mais água e bater um paninho, um pedaço de papel, para enxugar essa água, já que não é o que eu estava procurando. Mas só para mostrar para vocês como que fica, porque eu digo que fica tão feio essa marca de lápis no papel, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou esperar secar e vocês vão ver que por mais que eu quisesse essa área clara, vai ter essa marquinha aqui que nem sempre é legal. Se é a sua intenção, beleza. Mas aqui, por exemplo, não era a minha intenção e ficou marcado. Onde você risca com lápis, geralmente fica a marca. O que você pode fazer é fazer isso aqui que eu fiz, que é depositar o pigmento do lápis no godê e ir diluindo. Fica mais claro, fica com uma tinta de aquarela mesmo, e você simplesmente vai precisar de mais camadas. A passagem de tom com o lápis também pode ficar mais suave, porque você simplesmente vai diluindo, você não precisa ficar passando no papel ou pegando do godê. Faz essa bolinha com várias cores, não só com o preto. E vai estudando os tons que você consegue pegar, os valores tonais que você consegue alcançar nessa bolinha. A gente pode vir aqui com um pouquinho de pigmento e passar aqui. Eu peguei a tinta agora mesmo para fazer a penumbra, porque estava mais fácil para mim do que passar o lápis aqui. Mas com lápis também pode vir. É um exercício bobo, que demanda tempo e paciência. E voltando para a bolinha anterior, a gente pode pegar aqui. E olha como o mesmo tom de tinta alcançou camadas diferentes e essa camada foi fazendo ficar mais escuro nessa primeira bolinha que eu fiz aqui no canto. É a mesma tinta, mas a passagem de tons dela aconteceu porque eu fui construindo camadas, e uma camada sobre a outra vai escurecendo de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, e fica marcado dependendo do modo que você fizer. Aqui não ficou tão marcado, mas nessa última que eu fiz, depois que secou bastante, ficou a marca. Fica uma passagem bem dura, não fica uma passagem suave. E agora a gente vai fazer a pintura monocromática. Eu trouxe parte dela pronta e outra parte para fazer aqui com vocês, porque não dá tempo de eu fazer a pintura inteira aqui, porque senão demora muito. E eu não tô na minha casa, gente, eu tô no estúdio, então não pode demorar tanto assim. Então eu trouxe aquele esquema da Maria Braga para fazer aqui, ok? Então, gente, agora eu vou fazer aqui rapidinho para vocês umas partes do processo, que é pintar com aquarela usando essa coisa de valores. Eu já fiz algumas partes dele, eu só vou mostrar o começo, o meio e o final dessa pintura, porque realmente não dá tempo, a gente já tá no finalzinho da nossa aula, não dá tempo de eu fazer uma pintura inteira agora. Com um pouco de pigmento no pincel e bastante água, eu vou cobrir a folha com essa cor, com esse tom. Com esse mesmo tom clarinho, para fazer a primeira camada dessa minha pintura de hoje. Vai ser um cenáriozinho simples, é uma coisa para você treinar. Lembra aquilo que eu falei, que as coisas mais escuras estão mais próximas e as cores mais claras, os valores mais claros, geralmente é o que está no fundo. A gente vai ver isso nessa pintura. Com bastante água, o pincel bem carregado. É por isso que tem que ser um pincel com a ponta redonda, para ele carregar bastante essa água que a gente precisa. E coloca só mais um pouquinho de pigmento e cuidado para não manchar. Se você for diluir, que nem eu tô fazendo agora, tem que ser uma coisa rápida, porque senão
o papel já absorve e fica uma mancha dessa tinta, cobrindo o papel com esse tom. A gente constrói a primeira camada de várias outras. Conforme ele vai secando, ele vai ficando até mais claro do que aparenta. A aquarela tem muito disso. Às vezes você pensa que vai ficar uma cor, quando você pinta fica uma, enquanto seca fica outra, quando está seco fica outra. Então você tem que se acostumar com isso e adaptar sua pintura a isso, porque é uma característica da aquarela. Bem rapidinho a gente cobre esse papel, espera essa camada secar, e quando seca a gente vem com outra camada, começando as formas que a gente quer. O que eu quero nessa pintura? Eu quero, nessa região aqui, um galho. E conforme vai ter esse galho, a gente pega um tom pouca coisa mais escuro, ou até o mesmo tom. A gente passa esse tom aqui, onde eu quero essa pintura. Eu vou mostrar para vocês o meio e o final, mas não necessariamente. Quando vocês repetem uma pintura, vocês veem que algumas coisas mudam, nem sempre fica muito parecida. Se não é sua intenção fazer igual, você não tem que fazer igual. E as minhas não ficaram iguais. Eu mudei umas árvores, algumas coisas de lugares. Por quê? Porque eu quis. Precisa de mais? Mas algumas coisas, o conceito, a imagem, continua passando a mesma informação, é basicamente a mesma coisa. Aqui eu quero uma árvore, então eu construo uma camada aqui para essa árvore. A outra, na próxima, que eu vou mostrar que já está meio que na metade, essa árvore aqui já vai estar finalizada e eu vou mostrar como eu finalizei, mostrando numa outra árvore que vai estar aqui do lado. Vai ter uma. E aqui mais outra. A minha intenção não é fazer 3 pinturas exatamente iguais, com as mesmas árvores no mesmo lugar. Então vai mudar um pouco. Isso vai acontecer. Não era a minha intenção ficar exatamente igual, mas o estudo permanece o mesmo. É uma pintura monocromática, onde eu estou estudando valores. Com um tom um pouco mais claro que esses, agora eu vou passar aqui, onde vai estar mais ao fundo, um canteiro com outras árvores. Vai estar aqui e aqui vai ter mais um. Eu pego essa tinta e puxo para cima. E a partir de agora eu vou começar a usar um pincel menor, porque o que eu estou buscando agora vai ser dar formato a essa pintura que eu quero. Aqui também vai ter eu coloquei uma montanha. Essa pintura foi levemente muito baseada na pintura que uma youtuber fez, chamada Drawing with Waffles. Ela é uma youtuber americana que tem uns estudos muito legais com aquarela, vale a pena. Se você entende inglês, assiste os vídeos dela. Se você não entende, observa o processo dela. E é interessante. Eu simplesmente dei os formatos aqui. Com a construção de camadas, eu pego um tom um pouco mais escuro e começo a escurecer essa. Lembrando que o que está mais escuro aparenta estar mais perto. E essa aqui, por ser a mais perto de todas, que eu quero que tenha a impressão de estar mais perto, ela será a mais escura. E aqui também vai ter um canteirozinho, que eu não preciso mostrar muito agora. E aqui eu quero uma árvore. Na próxima pintura ela vai estar um pouco mais bonita, e na que eu vou mostrar finalizada, que foi a primeira que eu fiz, ela não ficou tão
no formato tão certinho, porque eu não sabia ainda o que eu queria ali, eu descobri só na outra. Acontece. E foi na outra que eu, nossa, é assim que eu quero. E foi. Ah, com isso aqui, o que eu faço? Eu vou construindo mais camadas. E eu venho para mostrar para vocês a, a pintura que eu já estou na metade. Seguindo esse mesmo processo, você vai pintando, você vai escurecendo o que você quer que fique mais na frente. Nessas daqui, você vai colocar mais camadas, aqui você vai colocar menos, porque no meu caso, eu quero que aparente estar no fundo. Se é a sua intenção também, deixa mais claro. Aqui esse galho vai estar mais escuro, porque eu também quero trazer ele pra frente. Vamos para a próxima. Vou trazer para vocês aqui agora, a que tá na metade. Vamos lá. Vamos lá, eu trouxe para vocês essa daqui, que eu tô um pouco mais avançada, mas é basicamente a mesma coisa. Eu simplesmente dei formato para as minhas árvores e fui trabalhando em cima daquelas camadas, escurecendo aos poucos. Na aquarela você pode, se é uma escolha sua, você pode passar direto uma coisa mais escura, mas se você não quiser, não precisa. Você pode fazer com calma, eu fiz com toda a calma do mundo, escutando minhas musiquinhas da Disney, relaxando. Mas eu já trouxe ela aqui na metade, a outra, se vocês virem, eu fui com bastante pressa, porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês antes da nossa aula acabar. E eu acho que eu já tô demorando demais, espero que não esteja chato pra vocês. Pra mim tá legal. Eu sou suspeita porque eu tô aqui, né? Mas vamos lá. Com um pincel mais fino, não venha com um pincel muito grande, porque você não vai conseguir dar o formato. Eu falei que eu ia ensinar como eu dei esse efeito aqui, certo? Com bastante pigmento e pouca água, eu simplesmente venho com o meu pincel e eu vou dando um formato, calmamente, simplesmente puxando. Uma coisa bem bobinha de se fazer, mas dá um efeito até legal. É só você vir com o pincel e ir puxando. É um cenário simples, é um cenário até bobinho, mas é um estudo de valores. Se vocês verem a escala que eu fiz com esse azul, não cheguei em todos os tons que estão presentes nessa pintura, porque quando você está pintando, você vai na sua intuição, você vai no tom que você precisa e você encontra tons que não estavam no seu estudo. É muito importante você conseguir alcançar esses tons no seu estudo, mas nem sempre a escala é perfeita. E é legal que você consiga, pelo menos na sua pintura, alcançar esses valores. Como essa árvore está mais no fundo que essa, mas mais na frente que aquela, tem que ser um tom entre eles. Eu ainda vou escurecer essa daqui mais um pouco, se vocês vão ver na próxima, que já vai estar finalizada. De novo, são pinturas diferentes, eu fiz 3 vezes essa pintura. E eu mudei algumas coisinhas porque eu queria. Simplesmente pelo fato de eu querer, eu posso. Se vocês não quiserem fazer uma pintura como essa, vocês pegam uma referência que vocês quiserem. Mas treina, é bacana. Dá pra fazer com lápis? Claro que dá. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, vai de você e do seu conhecimento com esse material. Essa pintura não demorou tanto. É um estudo bem rapidinho. Quanto mais detalhes tem sua pintura, seu desenho, mais ele vai ser demorado. E você tem que ter a calma de esperar essa camada secar para você continuar. Com tinta é assim, com lápis nem tanto. Você não precisa esperar secar. Lápis normal, eu digo, não um lápis aquarelável. Quando é lápis aquarelável e você está aquarelando, você também tem que esperar secar. Por isso que nem sempre é tão intuitivo, porque se você quiser sentar e no mesmo dia terminar uma pintura com lápis de cor, você termina numa boa, você não tem que esperar secar, você não depende do tempo estar úmido e esperar sua tinta secar. Se você não tem essa paciência, não pinte com tinta óleo, porque leva 3 meses para uma pintura secar. A aquarela leva de 5 a 10 minutos para secar uma camada com bastante água. Eu vou repetindo esse efeito com tons mais escuros até eu alcançar o tom que eu quero.
e trazendo essa pintura para frente. A mesma coisa aqui. Eu simplesmente repito e vou escurecendo até trazer ela bem para frente. E nessa aqui do canto, tanto nessa quanto nessa, o que eu fiz foi espanar o pincel um pouco assim, ó. Vocês vão ver que quanto mais camadas eu faço com essas batidinhas, mais escura ela fica. E isso vai aparentar muito na que eu trouxe finalizada. Eu fiz muitas camadas assim, que foi trazendo para frente. A última que eu vou mostrar agora é a que tem mais camadas, é a que está mais escura, é a que está mais trabalhada. E foi a primeira que eu fiz, então eu não tinha tanta certeza do que eu estava fazendo, né? Quando eu repeti de novo, já veio um pouco mais. Na terceira já sabia bastante do que eu queria e a certeza que eu tinha. Aquela árvore que eu fiz, essa árvore aqui está diferente nas 3 pinturas. Por quê? Por que não? Mas esse efeito aqui é o mesmo desse aqui, só que é o mesmo que eu estou fazendo aqui, só que numa escala menor. E você vai repetindo isso aqui, você vai cobrindo, dando esse efeito de folhagem. Tem um pincel chamado pincel leque. Ele é todo abertinho, assim, como se fosse aquele de maquiagem. E ele é feito para fazer árvores. Você pode comprar um daquele? Pode. Mas é um pincel só para fazer árvore. Se você precisa, se você quer, compre. Mas a realidade é que você não precisa. Você pode usar os seus outros pincéis para fazer aquele efeito. Na real, ele nem facilita tanto a sua vida. Repetindo esse efeito, eu vou fazendo mais camadas aqui e aqui. Essas árvores aqui, para mim, nessa pintura, elas só faltam dar esse efeito aqui, bem de leve, trazendo a folhagem dela e dando efeito. Mas o tom que eu alcancei aqui, para mim já é o suficiente, porque já dá a impressão de que elas estão mais na frente do que essa, que está mais na frente do que essa, que está muito mais atrás dessa. Tudo isso é um estudo de valor tonal. Repetindo isso, eu dou formato para todas essas árvores e de quebra eu faço um laguinho aqui e um barquinho bem aqui. Para esse barquinho ficar mais escuro, você pode vir com um tom já escuro ou você pode fazer pela construção de camadas. Vou fazer uma pessoinha aqui. Escala, proporção que o Bruno passou para vocês, eu não usei nessa pintura, eu só fui fazendo. Mas é porque é uma coisa que eu já treino há um tempo e eu já tenho uma noção bem grande do que é proporção, noção de profundidade e tudo mais. Agora eu vou trazer para vocês essa pintura já finalizada, ou quase finalizada. Para mim já está finalizada, mas dá para trabalhar mais? Dá. Eu vou? Provavelmente não. Eu vou mostrar aqui para vocês ela já finalizada. Então, gente, aqui já está a minha pintura finalizada. Aqui eu coloquei bem mais tons, eu coloquei partes bem mais escuras. E se você reparar, aqui tem bem menos detalhes do que aqui. Por quê? Porque se você coloca muito detalhe do que está muito no fundo, não condiz com a realidade. Porque quanto mais longe está da sua visão, menos detalhes você tem daquilo. Você só tem uma breve noção do formato. Então eu só coloquei o formato e aqui eu coloquei mais detalhes. E aqui eu também construí mais camadas, fiz o barquinho. As pinturas estão diferentes. Por quê? Porque eu não quis fazer igual exatamente. Poderia ter feito? Poderia. Eu fiz? Fiz. Aqui, em comparação essa com essa, foi simplesmente uma criação de camadas. É a única coisa que diferencia elas. Essa daqui tem mais camadas do que essa. E em comparação, essa aqui que eu comecei agora e essa aqui que já está um pouco mais avançado. Se você for ver, eu só coloquei mais camadas e um pouco mais de detalhes. Mas, por exemplo, essa montanha aqui do fundo,
eu simplesmente deixei no tom que estava, porque o tom que estava eu já alcancei o que eu queria, que está bem atrás. E quando eu falei que o que está mais perto fica mais escuro, traz bastante essa noção, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aula foi bem longa, né? Até a próxima aula. A próxima aula é teoria da cor. Espero não deixar tão longa, mas se ficar longa, vocês que aguentem, porque a aula vai ser boa. Vocês vão aprender bastante na próxima aula. Eu sou a Alice, essa é a segunda aula, nossa, já estou meio adiantada. É a segunda aula do módulo de aquarela. Quem quiser me seguir no Instagram é Alice_Carolina P. Siga também o nosso Instagram do projeto, que é Image Maker Group no Instagram. Adiciona o nosso canal no YouTube, siga a gente. A gente pode trazer muito mais coisas, a gente tem muito conhecimento para passar, de verdade. A gente está fazendo 4 módulos, mas a gente poderia facilmente fazer 10, 15. Tudo depende da recepção de vocês e do feedback, do retorno de vocês para a gente. Façam os exercícios, façam a pintura, brinque um pouco com a sua tinta, faça com um lápis aquarelável, faça os exercícios, faça o exercício da bolinha e da escala tonal, é muito importante. Até a próxima aula. Tchau!